Pronto, pode iniciar. Então, boa noite, né? O meu nome é Samantha, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária e possuo pós em Licenciamento Ambiental e Projetos. E eu vou estar, né, esse semestre ministrando a matéria para vocês de Gerenciamento e Controle Ambiental no curso técnico em Química. E hoje nós vamos iniciar a primeira aula falando um pouquinho sobre qualidade do ar. Peraí, deixa eu ver se meu... passou. Então, falando um pouquinho sobre o panorama, né, da poluição ambiental no Brasil, né, por que isso tem aumentado, né? Primeiramente, o crescimento populacional e industrial. Isso são os principais fatores que contribuem para a geração de resíduos, né, e poluentes também. Então, se a gente não tiver um gerenciamento adequado, tanto desses resíduos quanto dos poluentes atmosféricos, né, que estamos emitindo, isso vai impactar, de certa forma, o meio ambiente e a nossa saúde também, né? Quais são as principais fontes que a gente tem de poluentes aí, né? As indústrias e os veículos automotores, né? As indústrias aí, através das suas chaminés, dos seus processos produtivos, os seus resíduos, né? Muitas das vezes os seus rejeitos, e os veículos automotores, né? Onde nós temos equipamentos e também os veículos leves, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o tráfego de veículos nas cidades são grandes, né? Muitas das vezes a gente não consegue nem andar direito. O fluxo de veículos é muito grande e isso tem aumentado a poluição do ar. Já os resíduos industriais, né? Por exemplo, os resíduos químicos, os plásticos, os resíduos orgânicos, papel, madeira, vidro, borracha, os metais, isso também tem contribuído para a poluição ambiental no Brasil, porque muitas das vezes isso não tem uma destinação adequada. O pessoal não se preocupa, né, em encaminhar isso para uma destinação correta. Às vezes, por exemplo, eu já vi pessoas que descartam vamos supor, um material na sua casa, em vez de dar uma destinação adequada, vai lá e joga no lote vago, por exemplo, né? A gente vê isso várias vezes, em várias situações. E temos os resíduos perigosos, né? O que são os resíduos perigosos? São aqueles que ameaçam o meio ambiente, a nossa saúde, quando estão mal gerenciados. E quais são as características que a gente tem desses resíduos perigosos? Aqueles que têm propriedades químicas, físicas, biológicas, né, que representam riscos significativos para a nossa saúde, ou seja, são aqueles resíduos que são patogênicos, resíduos que são inflamáveis, que são tóxicos, né? Então, tudo isso entra na classificação de resíduos perigosos. E esses são mais críticos do que os resíduos normais, né? Porque eles exigem um certo cuidado, porque eles têm uma certa periculosidade, vamos dizer assim. Nós temos a CETESB, né? A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e ela é o órgão responsável por estar monitorando, fiscalizando, licenciando as atividades, né, que possam impactar o meio ambiente dentro do estado de São Paulo. Mas existem outros estados que também seguem algumas diretrizes da CETESB. E ela propõe, né, que a gente reduza o desperdício, preserve os recursos naturais, diminua ou elimine, né, as substâncias tóxicas, reduza a geração de resíduos, né, menos poluição em água, solo e ar. Então, a poluição ambiental, ela é um desafio que nós temos, é um desafio crítico. O nosso futuro, ele depende, né, do equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais e a preservação ambiental aí. Se a gente não tiver consciência em mudar os nossos hábitos e a nossa forma de lidar, né, com os recursos ambientais, os naturais aí, né, a gente já vem sofrendo as consequências, e isso futuramente tende a piorar. Falando um pouquinho sobre o conceito de saneamento ambiental, né? Segundo esse autor aí, saneamento ambiental, ele significa tornar saudável, né? Envolver medidas para preservar o ambiente e proteger a saúde das comunidades. Como que a gente pode fazer isso? Através do fornecimento de água potável, tendo uma coleta e tratamento adequado dos resíduos, né? Quando uma cidade tem
uma coleta urbana, né, de resíduos adequado, uma destinação correta, isso contribui para saneamento básico da cidade. E o tratamento de água também, um tratamento adequado que garante uma água potável para as pessoas, também garante um saneamento aí. A drenagem urbana, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma cidade bem projetada, com as drenagens urbanas, cai água da chuva, né? As drenagens todas indicando para um local adequado, a gente também consegue ter um saneamento adequado. A questão de esgoto também, né? O esgotamento sanitário, ele requer certos cuidados, ele requer tratamento, ele requer, né, que tenha drenagem adequada, né, sistema de esgoto, né, e tem muitos locais que não tem no Brasil, né, sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, né, um item tão básico. E também o controle de doenças transmissíveis. Tem muitas doenças que são transmitidas através da veiculação hídrica, né, por falta de um tratamento de água adequado ou por falta de um tratamento de esgoto. Então, a gente tende a melhorar as condições de vida nas áreas urbanas e rurais. Aí, esse é o objetivo, né, de garantir saneamento. Quais são as ameaças que a gente tem da salubridade ambiental? Desde a Revolução Industrial, a gente teve um aumento da produção de poluentes, né, porque vieram várias indústrias, o processo produtivo ele passou a ser com maior quantidade, né? Então, tudo isso vem contribuindo. E a gente tem algumas consequências, né? Maior poluição atmosférica, maior contaminação da água e do solo. Isso vem causando um desequilíbrio dos ecossistemas, porque a gente pode pensar que não impacta, mas a gente acaba impactando a nossa saúde, né? A fauna, a flora, tudo isso que tem um equilíbrio ecológico em si, cada um com o seu papel, né? Então a gente acaba causando um desequilíbrio nessa cadeia. E aí a gente tem sérios impactos na nossa qualidade de vida, quando a gente não tem uma salubridade ambiental adequada. O que vocês acham, né, que contribui aí para o crescimento da poluição e contaminação do meio ambiente? Alguém pode falar? Temos alguns fatores, né? O desenvolvimento industrial, por exemplo, lá no século XIX, quando as indústrias se instalaram, né, houve um crescimento do setor químico, têxtil, alimentício, metalúrgico e automobilístico. Quais foram os impactos disso, né? A emissão de fumaça, resíduos tóxicos, contaminação da água e a propagação de doenças. Então, por exemplo, a gente tem o setor têxtil, né? O que isso vai acarretar, né, no processo produtivo, que vai gerar aí como resíduo, né, como poluentes para o meio ambiente e para nós, né? A questão do chumbo. O chumbo é cancerígeno. O cromo, cianeto, hidrocarbonetos, os químicos, né? As indústrias químicas aí, os ácidos, os metais, solventes, os fenóis. O setor de perfumaria, né? Os óleos, graxa, chumbo, zinco. O setor metalúrgico, nós tivemos a questão do cádmio, cobre, níquel, tintas e solventes. E nós tivemos algumas consequências. Por exemplo, na década de 50, São Paulo ele vai se consolidar como um polo econômico. Já entre os anos de 1960 até 70, houve uma descentralização industrial e novas áreas contaminadas. Então, até 2006, a CETESB havia feito um levantamento onde a gente tinha 1.664 áreas contaminadas no estado. Esse problema ele vem sendo persistente, né, porque os resíduos industriais vêm sendo descartados de forma inadequada, sem tratamento, né, alguns necessitam de tratamento especial. E hoje, pode dizer, nós, desde 2006 até 2026, né, olha quantos anos se passaram. Basicamente, 20 anos, né? Então,
esse número de 1.664 áreas pode ter dobrado, triplicado, né? A gente não sabe. E aí a gente precisa ter uma gestão ambiental e soluções eficazes. E nós temos aí a resolução CONAMA 001 de 86, que foi um marco muito importante na legislação ambiental brasileira, né? Ela é uma lei federal que ela vai estabelecer o que é poluição, né? Poluição é qualquer forma de degradação da qualidade ambiental. Isso vai resultar de algumas atividades, né, que vão prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Vai criar condições adversas, né, às atividades sociais e econômicas, vão afetar e desfavorecer a biota, né, ou seja, a nossa fauna, a nossa flora. A questão de lançamento de material ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos, né, então, nós temos legislações no Brasil, né, que estabelecem aí alguns padrões para lançamento de efluente, lançamento de poluição de material particulado, que vão contribuir para a poluição do ar. A questão por exemplo, um esgotamento sanitário, né, quais são os padrões. Então, tudo isso está em legislação. E a CETESB, ela vem adotando aí a questão de que as empresas tenham produção e consumo sustentável. Isso busca redução do consumo de água, energia e matéria-prima, a minimização dos resíduos e efluentes também, e a gente vai ter alguns benefícios com isso, adequação ambiental e eficiência produtiva também. Então, o desenvolvimento industrial, ele trouxe um determinado progresso, mas ele também trouxe impactos ao meio ambiente aí. E a gestão sustentável, ela é muito importante para a gente conseguir equilibrar, né, o crescimento econômico e a preservação ambiental. E o nosso futuro, ele vai depender da responsabilidade coletiva, né, do uso desses recursos. Então, a comunidade tem a sua responsabilidade, as indústrias têm a sua responsabilidade, os órgãos públicos têm a sua responsabilidade, então cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente fala em sustentabilidade, o que é ser sustentável, né? Sustentabilidade é quando eu utilizo dos meus recursos que eu tenho, né, os meus recursos naturais, de forma a não esgotar esse recurso, preservando também para as gerações futuras. Um exemplo disso por exemplo, eu tenho um rio onde a Copasa faz a captação de água para abastecimento da minha casa, por exemplo. A Copasa pode ir lá e esgotar esse recurso, captar a água lá de forma que até o manancial possa secar? Não, né? Ela tem que fazer isso de forma sustentável, de forma com que esse manancial ele continue, né, tendo aí a sua vida, né, vamos dizer assim, mas que ela retire o que ela precisa para abastecimento, mas de forma consciente, né, sustentável, que não vá prejudicar o manancial e nem a vida que existe ali. Gente, travou aqui, peraí. Agora, falando um pouquinho de qualidade do ar, né? A atmosfera, ela é constituída por algumas camadas. E essas camadas, elas são relativamente estreitas, compostas aí por gases e material particulado, que vai envolver todo o nosso planeta. Essa camada, ela é fina e ela desempenha um papel muito importante, né, na manutenção da nossa vida e regulação do processo físico e biológico da Terra. E além de proteger os organismos, né, contra a exposição aos níveis prejudiciais da radiação ultravioleta, a atmosfera ela também tem um papel de conter os gases essenciais aí para os nossos processos vitais de respiração celular e fotossíntese. Além disso, ela também é uma importante fonte, né, de água necessária para a sustentação da vida. Então, nós temos aí 800 quilômetros de espessura, onde a maior parte de 760 quilômetros compreende uma atmosfera rarefeita,
onde o ar em grandes altitudes, né, onde a pressão atmosférica é menor e há menor concentração de moléculas de oxigênio por volume. Dentro dessa faixa, né, a composição atmosférica ela é uma combinação de diversos gases. Então, a gente tem 78,1% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, além do vapor de água, né, e uma pequena porcentagem de dióxido de carbono, que vai representar aí 0,03%, e alguns gases residuais também. Então, Samantha, oi? esse pessoal que entrou aí da minha sala, eles estão me falando pelo WhatsApp que eles tiveram dificuldade de entrar. Agora não tá tendo áudio para eles também. Gente, de novo, você está me ouvindo? Eu estou, eles não. Será que é o microfone deles? Não, né? Mas eu vou descompartilhar e compartilhar novamente, tá? Correto. Você consegue me ouvir, Vinícius? Agora Eu confirma, por consigo. favor, se eles estão me ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok. Eu estou ouvindo. Ah, então tá ótimo. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Pessoal, posso continuar? Sim. Então tá bom. Pessoal, agora falando um pouquinho, né, sobre a atmosfera aí, dando continuidade. Então, a atmosfera ela tem alguma importância, né, na questão, por exemplo, de proteção contra a radiação, né, as radiações que são nocivas. Então, a camada de ozônio na estratosfera, por exemplo, né, ela vai absorver a maior parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. Regulação da temperatura, né? A atmosfera ela também ajuda a manter a temperatura da Terra, evitando aí os extremos de muito calor ou muito frio. A questão também de fornecimento de oxigênio, né? Ela é essencial para a nossa respiração de todos os seres vivos, e também permite a existência de um ciclo hidrológico, né? Então, a gente tem a evaporação, a condensação da água, que vai ocorrer na atmosfera, e vai resultar aí na formação de nuvens e, consequentemente, a precipitação, né? Que é a nossa chuva, ou isso também pode cair em formato de neve, ou de outros formatos também. Temos também a proteção contra os impactos a meteoritos, né? Então, a maioria dos meteoritos, né, que vão entrar aí na atmosfera, elas vão se desintegrar antes de atingir a superfície da Terra. E, além disso, também a atmosfera ela é dividida em várias camadas, né, com base na temperatura e na composição química. Então, por exemplo, nós temos a primeira camada aí, que é a troposfera, né? O que a gente encontra na troposfera? As nuvens, é onde acontece o processo de precipitação, é onde os aviões conseguem, né, trafegar, é onde a gente tem os balões, por exemplo, né? Então, tudo isso vai acontecer na troposfera, que é a primeira camada que a gente consegue ver aqui da Terra. Depois nós temos a estratosfera, né? E entre a troposfera e a estratosfera, nós temos a camada de ozônio. Em seguida, nós temos a mesosfera, né? Onde caem aí os meteoritos, né? E tal. Depois nós temos a termosfera, onde já temos os satélites, e a exosfera, onde nós temos os foguetes. Agora, falando um pouquinho, né, da definição de poluente atmosférico,
nós temos algumas legislações, né, que tratam sobre a poluição do ar. Então, nós temos a resolução CONAMA, que é uma lei federal, que ela tem o número de 003, que foi criada em 1990, que ela vai estabelecer padrões de qualidade do ar. Depois, nós temos a CONAMA 491, de 2018, que vai tratar da autorização dos padrões de qualidade do ar com base na Organização Mundial da Saúde. Em seguida, nós temos a CONAMA 506, de 2024, que vai falar sobre a avaliação da qualidade do ar. E nós temos também a Lei 14.850, que foi criada lá em 2024, que trata sobre a Política Nacional da Qualidade do Ar. E aí, né, nós temos uma definição para poluente atmosférico, né? Poluente atmosférico é qualquer forma de matéria, seja em quantidade ou concentração, tempo ou outras características, né, que vão tornar esse ar impróprio ou nocivo à nossa saúde. Também pode estar inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna, flora, ou prejudicar a segurança, o uso e gozo da propriedade ou atividades normais da comunidade. Então, isso aqui é o que está estabelecido lá na lei, tá? Nós temos alguns impactos ambientais que são consequência significativa do crescimento industrial. Por exemplo, o setor têxtil, né, ele pode contaminar o solo, as águas, né, subterrâneas aí, por chumbo, cromo, cianeto e hidrocarbonetos. O setor químico, né, temos os poluentes como ácidos. Eu descobri o que está acontecendo, o microfone está fechando sozinho. O setor de perfumaria, óleos, graxa, chumbo, glicerina e zinco. O setor metalúrgico, né, cádmio, chumbo, cobre. Então, pessoal, esses setores mencionados, eles têm uma longa história de contaminação e poluição. Então, é essencial que sejam implementadas medidas de controle e mitigação para reduzir esses impactos. E nós temos algumas medidas. Por exemplo, tratamento de resíduos industriais, reciclagem e reuso, monitoramento e controle de emissões, desenvolvimento de tecnologias limpas, educação e treinamento. Então, quando eu dou uma destinação adequada para o meu resíduo, ele vai para um aterro sanitário, ele vai para um aterro industrial. Quando eu promovo a reciclagem, né, reintroduzindo esse resíduo em uma nova cadeia produtiva, gerando um novo produto, impedindo que esse resíduo se torne, né, vá para um aterro, e aí eu permito com que ele tenha uma nova vida, né? Ele se torne um novo produto e volte ao mercado. O monitoramento e controle de emissões, né? Então, todo o material particulado, né, que nós temos em suspensão na nossa atmosfera, isso deve ser monitorado e controlado. O desenvolvimento de tecnologias limpas, né? Então, eu vou substituir, por exemplo, o uso do diesel, que vai causar a poluição do ar, por um veículo elétrico, por exemplo, né? Ou por biocombustíveis mais sustentáveis. E também eu vou promover a educação e treinamento. Quando a gente trabalha a educação ambiental, a gente consegue mudar, né, a forma com que as pessoas pensam, porque elas vão estar instruídas, né? E aí elas vão ter atitudes mais sustentáveis e colaborativas com a questão ambiental. Falando um pouquinho sobre efeito estufa e alterações climáticas, né? O efeito estufa, ele é um processo natural. Existem gases na nossa atmosfera, né? E funcionam como uma camada que permite a entrada de radiação solar e vai reter parte desse calor. Sem o efeito estufa, a temperatura seria muito baixa, né? Tornando a vida aí inviável. Então, o efeito estufa já é um fenômeno natural que é essencial para a gente manter a Terra aquecida. Funciona como se fosse uma cobertura de vidro, né? Onde permite a entrada da radiação solar, dificulta a saída da radiação infravermelha, que é emitida pela Terra.
Então, a radiação solar ela vai chegar na superfície, parte dessa energia vai ser absorvida e parte refletida. A Terra ela vai emitir radiação infravermelha, né, que é o calor. E temos também alguns gases que estão aí presentes no efeito estufa, como o CO2, o CH4 e o N2O, né? E também presente o vapor de água, que vão reter parte dessa radiação, impedindo que todo o calor escape para o espaço. Então, esses gases, eles vêm, né, de modo a atrapalhar o efeito natural, né? Que é a saída desse calor. Então, isso vai ficar retido aqui na Terra, é o que a gente conhece como efeitos, as consequências do efeito estufa. E isso vai causar mudanças climáticas, né? Vai causar um certo desequilíbrio na naturalidade que já acontece, né? No que seria normal, vamos dizer assim. Nós temos alguns gases envolvidos, né? O CO2 ele é proveniente aí da queima dos combustíveis fósseis e também o desmatamento. O metano ele já é bastante liberado aí na questão da pecuária, também nos aterros sanitários, quando ocorre a decomposição da matéria orgânica ou do material em si que vai estar se decompondo, através também da extração do petróleo e gás. O óxido nitroso, né, ele está associado aí ao uso dos fertilizantes agrícolas. Já o vapor de água ele vai intensificar o efeito estufa, mas depende de outros gases para que isso aumente. Quais são as consequências desse excesso, né? Nós vamos ter o aumento da temperatura média global, né? Vamos ter um aquecimento global, vamos ter um derretimento das geleiras e elevação do nível do mar, alteração dos padrões de chuva e também a ocorrência de eventos muito extremos. Então, por exemplo, um período que era para estar chovendo, aí chove muito e tem uma enchente, né? Ou vem um furacão, ou temos um período de seca, mas aí essa seca passa a ser extrema, né? Então, isso vai causar um desequilíbrio e impactos na nossa biodiversidade e agricultura também. Então, a gente pode perceber que o efeito estufa ele é essencial para a nossa vida, mas o excesso desses gases, né, que são emitidos pelas nossas atividades humanas, né, antrópicas aí, eles vão intensificar esse fenômeno e causar um determinado desequilíbrio, né? Então, por isso, é muito importante que a gente tenha políticas, né, órgãos públicos muito envolvidos na questão de redução de emissões, uso sustentável dos recursos, para a gente conseguir garantir, né, um futuro aí melhor. Falando um pouquinho sobre ilhas de calor, ilhas de calor, as áreas urbanas elas vão apresentar temperaturas médias mais elevadas, né, do que as regiões vizinhas ao entorno. E essa diferença ela pode chegar a até 10 graus, por exemplo. E esse contraste ele vai acontecer gerando aí através da circulação convectiva, né, que concentra os poluentes na cidade. Quais são os fatores que vão contribuir para as ilhas de calor? O excesso de asfalto e concreto, a falta de áreas verdes, né, vegetação, a alta densidade dos edifícios que vão reter esse calor. Então, maior acúmulo de poluentes, né, vamos ter um desconforto térmico e isso pode ter uma variação ao longo do dia, né? Por exemplo, no dia, quando os ventos estão mais fracos, a gente tem maior espessura da cobertura de poeira. Expansão da circulação ligada à ilha de calor. Já à noite, o calor ele vai armazenar o calor armazenado nos materiais urbanos, ele vai ser liberado, mantendo também as temperaturas elevadas. Então, a ilha de calor, elas têm um impacto direto na urbanização, sem um planejamento ambiental. Isso vai aumentar a poluição, afetar a nossa saúde, reduzir a nossa qualidade de vida. E qual seria a solução, né? Ampliar as áreas verdes, melhorar a ventilação, adotar materiais mais sustentáveis, por exemplo, nas construções, né? Então, a gente pode perceber aí que a verticalização das cidades, né, através dos processos de construção, das edificações,
ocasiona aí os problemas como o aumento da retenção de calor nesses locais. E aí nós temos a questão como o excesso da liberação de poluentes no ar por meio das indústrias e carros, e a falta também da vegetação nos grandes centros urbanos, impedindo o processo essencial para o auxílio do clima, diminuindo a possibilidade de absorção do calor pela vegetação. E também temos a impermeabilização do solo, que é quando a falta da pavimentação como concreto permeável, que permite que a água permeie, impede também que ocorra absorção da água da chuva pelo solo, reduz o processo de evaporização e retém boa parte do calor no asfalto. Então, a gente vai ter as consequências aí, que é a formação dos microclimas, que são as próprias ilhas de calor, que elevam a temperatura comparado ao ambiente da região, por exemplo, as áreas rurais, e pequenas cidades. Então, somente naquele local ali a gente vai ter o aumento da temperatura. Falando um pouquinho sobre inversão térmica, e a dispersão de poluentes, a inversão térmica ela é uma condição meteorológica em que a camada de ar quente ela fica sobreposta à camada de ar frio. O ar frio ele é mais denso e ele vai impedir a circulação vertical. Com isso, os poluentes eles vão ficar aprisionados, próximo aí à superfície. Nós vamos ter alguns impactos nas cidades aí, em locais com muitas fábricas, com tráfego intenso, como, por exemplo, vamos pensar lá em São Paulo, a inversão térmica ela vai elevar o nível de poluição, reter os gases, também as partículas nocivas, perto da população, agravando o problema respiratório, cardiovascular. E isso também vai acontecer durante ao longo do ano, não é somente um período. Só que no inverno, isso vai se intensificar, quando a questão da inversão térmica vai ser mais estreita. Então, a gente tem algumas consequências, Redução da qualidade do ar, vai ser um ar mais pesado, mais poluído, maior risco à nossa saúde, intensificação das doenças, principalmente as respiratórias, um desconforto urbano também. Não sei se alguém já... Eu, pelo menos, quando vejo isso, misericórdia, eu quero matar um. No período da seca, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca fogo na vegetação, aquele ar ali já dificulta para a gente respirar, Pensa só nas consequências disso no nosso organismo, Isso vai causar um desconforto gigante. E agora, concluindo aqui a questão da inversão térmica, é um fenômeno natural, nos ambientes urbanos poluídos, um agravante crítico da poluição atmosférica, exigindo também políticas de controle, de emissões e planejamento urbano para a gente conseguir proteger a saúde da população. Então, temos aqui um desenho, que vai mostrar essa questão da inversão térmica. No fluxo normal, a gente teria o ar quente, o ar frio e o ar mais frio. Na inversão térmica, nós temos o ar frio, o ar quente e o ar frio. Nisso, o ar frio ele vai reter a poluição ali, na primeira camada. Falando um pouquinho, sobre os poluentes e seus impactos aí. Nós temos duas classificações para os poluentes, Temos os poluentes primários e os secundários. Os primários são aqueles que são emitidos diretamente pela fonte poluidora. Um exemplo, o monóxido de carbono. Por exemplo, eu tenho um veículo que vai emitir aí um determinado poluente. Já o poluente secundário, ele vai se formar lá na atmosfera, através da reação química entre os poluentes que já estão lá em cima, Então, eu emiti um CO2, emiti um O3, isso vai juntar lá em cima e vai formar um poluente secundário. Então, nós temos aqueles que são emitidos diretamente pela fonte e aqueles que são formados na atmosfera através de uma reação química. Nós temos alguns grupos de poluentes, e suas
características físico-químicas aí. Por exemplo, os compostos de enxofre, né? Temos o SO2 e os sulfatos, temos os compostos de nitrogênio, compostos orgânicos, né? Que são os hidrocarbonetos, temos os compostos halogenados, né? Que são os gases CFCs, temos o monóxido de carbono, temos o material particulado e temos o ozônio. Isso vai gerar alguns impactos no meio ambiente e na saúde. Por exemplo, na atmosfera, isso vai intensificar o efeito estufa, formação de chuvas ácidas. Já na água, né, nos recursos hídricos, nós vamos ter a contaminação dos rios e dos lençóis freáticos. No solo, nós teremos a alteração da fertilidade do solo e acúmulo de substâncias tóxicas. Na nossa saúde, né, as doenças respiratórias, cardiovasculares, vamos ter o aumento da mortalidade, né, em áreas poluídas e a questão da biodiversidade, onde a gente vai causar um desequilíbrio ecológico e a perda de espécies que são sensíveis. Então, a diversidade de poluentes torna difícil medir a sua quantidade exata. A sua classificação e monitoramento são fundamentais para a gente compreender, né, os impactos e desenvolver políticas de controle. E a redução das emissões é essencial para a gente proteger o meio ambiente e a saúde da nossa população. O que é material particulado, né? O material particulado ele é formado por um conjunto de partículas que vão estar suspensas na atmosfera, né? Seja poeira, fumaça, líquidos e sólidos. Então, nós temos aí as principais fontes: os veículos automotores, os processos industriais, a queima da biomassa e a poeira em suspensão. Então, a formação do material particulado, ele pode se formar diretamente a partir de gases de combustão, como o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. Temos a classificação das partículas, né? As partículas totais em suspensão são aquelas que têm o diâmetro menor que 50 micrômetros, né? Bem pequenininho. E essas partículas, por serem muito pequenas, elas vão ser inaladas e vão afetar também a nossa saúde e a paisagem, né? Não sei se vocês já observaram, quando você vai em um local onde existe uma quantidade de indústrias grande, né? E aí você vê assim, lá na frente, parece que o ar está até embaçado, assim, forma até uma névoa. É isso aí, são as partículas totais em suspensão, né? Que vão alterar também a questão da paisagem. Já as partículas inaláveis, né, que possuem um diâmetro menor que 10 micrômetros, e aí a gente tem uma subdivisão para essas partículas menores, né? Temos as finas, que vão ser menores que 2,5 micrômetros, e as grossas, que estão entre 2,5 a 10 micrômetros. Os impactos dessas partículas na nossa saúde, né? As partículas grossas, né, que tem aí entre 2,5 a 10 micrômetros, elas ficam retidas nas nossas vias respiratórias superiores. Já as partículas mais finas, né, de 2,5 micrômetros, elas vão conseguir alcançar os nossos alvéolos pulmonares aí. Então, nós temos o aumento dos riscos das doenças, né, que eu falei anteriormente. Então, o material particulado, ele é um dos poluentes mais perigosos que a gente tem, porque ele não é visível, né? Isso vai causar impactos na nossa saúde e no ambiente também. Então, o controle da emissão é essencial para a gente ter uma qualidade do ar, né, dentro das nossas cidades, né, onde a gente está inserido aí. Nós temos também a questão da fumaça. A fumaça, ela tem origem nos processos de combustão, e aí tem alguns impactos, né, como a redução da qualidade do ar e também o aumento dos problemas respiratórios. Temos o dióxido de enxofre, que é derivado aí da queima do petróleo e do carvão mineral, e temos alguns efeitos, né? Por exemplo, a formação do ácido sulfúrico, né, que vai causar chuva ácida e corrosiva. Então, isso vai ter um impacto gigante, por exemplo, principalmente nas lavouras. A geração de sulfatos, que vai diminuir a visibilidade atmosférica, e isso vai irritar as nossas mucosas, a parte respiratória, né, estimulando a produção de muco.
Temos o monóxido de carbono, né, que é através da queima incompleta dos combustíveis orgânicos, né, ou seja, através dos veículos. E temos algumas características desse monóxido de carbono. Ele é inodoro, insípido e incolor, né? Isso vamos dizer assim, ainda é pior, porque você não consegue nem sentir, nem ver, nem nada. E aí nós temos alguns efeitos, né? Ele vai interferir no transporte do oxigênio para os nossos tecidos, causar aí asfixia nos casos mais extremos, e nesses casos extremos pode gerar a morte também. Então, também agravar infecções, anemia, doenças respiratórias, cardiovasculares. Então, o monóxido de carbono ele é bem prejudicial. Temos os oxidantes fotoquímicos, né? Por exemplo, aí o ozônio, que são formados através da reação de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio com a radiação solar. Nós temos alguns efeitos, né, desses oxidantes. Nas camadas mais superiores, né, que protegem contra a radiação ultravioleta, nas camadas inferiores prejudicam as plantas, causam lesões nas folhas, reduzem a produtividade agrícola, vão contribuir para a nevoquímica, afetando também a nossa visibilidade e os problemas de saúde também. Os hidrocarbonetos, né, que é a queima incompleta e evaporação dos combustíveis e produtos orgânicos voláteis, temos também efeitos, né? A participação da formação de névoa fotoquímica, o benzeno, por exemplo, é mutagênico e cancerígeno, afeta também o processo da fotossíntese, né, das plantas e prejudica as atividades agrícolas. Já o ozônio de nitrogênio, óxidos de nitrogênio, ele tem como fonte as camadas de combustão dos motores dos veículos, né? Então, isso vai se formar através do monóxido de nitrogênio, que vai transformar em dióxido de nitrogênio sobre a ação solar aí, e temos alguns efeitos, né? Por exemplo, a questão de formação de oxidantes fotoquímicos em altas concentrações, irritação respiratória, coriza, lesão pulmonar. Então, esses poluentes, eles são vilões da qualidade do ar, vão afetar diretamente o meio ambiente, né, porque vai acontecer chuva ácida, névoa química, perda da biodiversidade, a nossa saúde, a agricultura e a fotossíntese das plantas. Agora, falando um pouquinho sobre fontes móveis e estacionárias, né? A qualidade do ar ela é determinada por um sistema de fontes móveis, onde a gente tem os veículos, né, que a gente considera uma fonte móvel de poluição do ar, e nós temos as fontes estacionárias, né, que são as chaminés, que estão presentes aí nas indústrias. E o grupo desses poluentes que determinam a qualidade do ar, que são escolhidos aí de acordo com a frequência da sua ocorrência e os efeitos que esses poluentes vão ter para nós. Os poluentes do ar, eles podem ser divididos eles podem ter diversos efeitos negativos para a nossa saúde, né? Como eu falei anteriormente, problema respiratório, cardiovascular, câncer, vai afetar o desenvolvimento infantil, sistema imunológico, efeitos neurológicos, mortalidade prematura. Então, é importante a gente adotar medidas para reduzir, né, a poluição do ar e proteger a nossa saúde. A poluição do ar, ela também tem alguns efeitos sobre a nossa flora e fauna. Por exemplo, na fauna, a gente vai ter a diminuição da taxa de fotossíntese, problemas respiratórios, intoxicação, desorientação, comportamento alterado, diminuição da biodiversidade. Na flora, danos nas folhagens, crescimento reduzido, né, alteração do solo, redução da polinização. Essa diminuição da fotossíntese era para estar lá na flora. A questão da poluição do ar também tem impactos econômicos. Por exemplo, aí com a questão do efeito para a saúde, né, nós vamos ter o aumento dos custos da saúde pública, redução da produtividade laboral, impactos na agricultura, desvalorização das propriedades,
custos com limpeza e manutenção, perda do turismo, porque ninguém quer ir para um lugar poluído, impactos na indústria, alteração climática, também consequentemente. Nós temos também alguns principais poluentes que vão determinar a nossa qualidade do ar. Esses poluentes, eles estão mencionados nas legislações, né? Por exemplo, material particulado, partículas totais em suspensão, partículas inaláveis finas, fumaça, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos, ozônio, composto orgânico volátil, óxido de nitrogênio, enxofre reduzido total. Nós temos uma lei, né, que é aquela que eu falei lá no início, que é a Lei 14.850, que ela vai instituir a Política Nacional de Qualidade do Ar e vai estabelecer alguns princípios, né, objetivos, instrumentos sobre a questão da gestão de qualidade do ar dentro do território nacional. Então, nós temos alguns programas que são mencionados nessa lei, né? Nós temos o Programa Nacional de Controle do Ar, o PRONAR. Temos o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que é o PRONCOV. Temos o Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares, que é o PROMOT. Temos o Programa de Sucateamento e de Reciclagem de Veículos e de Renovação de Frotas de Veículos Automotores. E temos o Programa de Inspeção e Manutenção Veicular em Uso. Então, todos esses programas foram criados para a gente ter uma melhor gestão, né, dos poluentes e melhor qualidade do ar, né? São programas estabelecidos em lei para que, de certa forma, a gente insira isso para que seja cumprido, né? Vamos dizer assim. Nós temos a Lei 12.184, que institui a Política Nacional sobre as Mudanças do Clima. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão da emissão de gases de efeito estufa e inventário dessas emissões. Alguém já ouviu falar? Ninguém, gente? Então, esse inventário de emissões de gases de efeito estufa foi uma medida adotada, né, para a gente fazer com que as organizações contribuem no combate às mudanças climáticas. Isso vai permitir a gente conhecer os impactos das atividades operacionais, estabelecer estratégias, planos, metas, para a gente conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, esse inventário ele vai quantificar a magnitude dessas emissões, evidenciar a contribuição relativa, projetar as tendências futuras, avaliar os efeitos, né, de alternativas de desenvolvimento, fornecer dados de entrada para modelos atmosféricos utilizados para estudar os processos físico-químicos em seus efeitos no ambiente. Então, o inventário de gás de efeito estufa, ele vem através do Conselho Nacional do Ministério Público para o ano de 2022, onde ele vai abranger as emissões diretas e indiretas provenientes das atividades emissoras. E para isso, nós temos 3 escopos, né? Então, por exemplo, quando uma empresa vai inventariar os seus gases de efeito estufa, ela vai dividir ele em 3 classificações. O escopo 1, ele é referente às emissões diretas da fonte, né? Que são aquelas que a empresa tem e controla, né? Que vão acontecer ali no local que a empresa está. Por exemplo, a emissão de combustíveis de combustão do diesel, né? Usado aí, por exemplo, na questão de caminhões, queima de carvão, entre outros. Então, o escopo 1, ele é sobre as atividades que eu tenho controle, né? Que está ali no meu processo produtivo, enfim. Já o escopo 2, ele vai se referir às emissões indiretas, que são aquelas provenientes da compra de eletricidade, processo de vaporização, aquecimento e resfriamento. Por exemplo, né? As emissões de escopo 2 de um usuário de eletricidade seriam as emissões de escopo 1 da empresa geradora de energia.
Então, por exemplo, quando eu compro uma energia, né, e às vezes essa energia não é de fontes renováveis, vamos dizer assim, isso vai entrar na minha declaração de escopo 2, né? Eu estou consumindo essa energia, mas não fui eu que gerei. Então, de certa forma, eu estou contribuindo para que tenha emissão, mas não fui eu diretamente, né, a pessoa que teve o principal, que sou a fonte número 1 ali da geração dessa energia. Já o escopo 3, ele vai se referir àquelas, como que eu posso dizer? As emissões indiretas, né, que são aquelas que decorrem de atividades de empresas que são produzidas em fontes que não pertencem ou não são controladas pela minha empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa e aí a minha empresa tem outra empresa prestadora de serviço, né? Vamos supor que eu tenho uma empresa de mineração. Aí eu fui lá e terceirizei a minha frota para uma outra empresa. E aí terceirizei para outra empresa, na verdade, ela vai usar a frota dela, né? E aí ela vai operar nessa mina. E aí nós temos a questão de escopo 3, né? Que eu não tenho responsabilidade diretamente pelaquela frota, mas como ela está prestando um serviço para mim, ela entra na questão de escopo 3, porque indiretamente eu estou contribuindo para a emissão. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre a questão do ar. Todo mundo está vendo a tela? Pessoal? Sim, estou vendo a tela. O som do vídeo está saindo? Positivo, está saindo sim. Ok. Pessoal, então esse vídeo ele mostra para nós, né, um pouquinho sobre as medidas, né, que a resolução CONAMA vem adotando aí para diminuir a questão de poluição do ar, adoção de práticas mais restritivas, né? Nós temos aí um compromisso, né, de zerar as emissões atmosféricas aí até 2040, eu acho que é 2040. Então, é um grande trabalho pela frente, né? Nós temos hoje várias tecnologias já no mercado, fontes de energias mais limpas, mais sustentáveis, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a questão da própria energia hidroelétrica, né? Se isso for de forma mais sustentável, né? Tem energias hidroelétricas de fontes renováveis e limpas. Então, é importante, né, nós
adotar práticas para a questão de diminuir, né, a emissão de poluentes para o ar, né? E não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, hoje, se eu tenho uma frota a diesel, esse material ele tem um certo limite para ser emitido, né? Esse particulado. Passou desse limite, esse veículo ou esse automóvel, esse equipamento, ele não pode rodar, né? Ele tem que passar por manutenções até chegar no limite que a lei estabelece. Então, tudo isso é controlado, né? Por exemplo, nas indústrias, nas empresas, né? Isso tem uma fiscalização mais frequente do que, por exemplo, se for uma pessoa que tem um caminhão rodando na rua, né? Claro que a gente percebe que a fiscalização às vezes não ocorre, mas a lei estabelece padrões para que isso aconteça, tá? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Pessoal? Não. Tudo certo? Vinícius, tem alguma dúvida, pergunta? Ficou claro? Ficou tudo claro, sim, Samantha. Esse material vai estar disponível para vocês no portal do aluno, tá? Para vocês estarem consultando. Tem também a apostila, né? Que eu acho que vocês já tiveram acesso. E aí a gente se encontra, então, na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho de outro tema, né? E até mais. Boa noite para vocês. Boa noite, Boa obrigado. noite, Samantha. Até mais. Até mais.